A circunstância que vivemos hoje, com duas grandes crises, uma de caráter humanitário, que é a falência do sistema de dominação denominado de capitalismo, e a outra, a da pandemia do Covid-19. O momento não é marcado simplesmente pelas manifestações científicas que orientam como agir, pelas dicas dos profissionais, das profissionais da área, mas pelos gritos das mães que perdem seus filhos. São milhares, mais de 10.000 pessoas só no Brasil. O choro dos maridos que perderam as suas mulheres, muitas delas profissionais, trabalhadoras, nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios. Também ouve-se o choro de filhos e filhas pelas perdas, e netos e netas, pelas perdas dos seus pais, suas mães, seus avós, suas avós. Tudo isso é ambiente de profunda perturbação. Como se o sol tivesse desaparecido e perdido a sua missão de iluminar a terra. A escuridão é imensa. A falta de socorro é imensa. Não há quem pedir socorro quando o sistema público de saúde se destroça. Do ponto de vista da economia, o desemprego é assombrosamente assustador. Então nós nos referimos ao ambiente desta conjuntura que é de profunda perturbação. No ambiente destes, as palavras mantras usadas, Deus está no controle, Deus está no comando, fica com Deus, vai com Deus pelo sangue do Cordeiro, não tem menor significado, a não ser cumprimentos da cultura social. E mais nada. Antes disto, Jesus, os seus discípulos e a comunidade de João viveram uma situação calamitosa, que não era provocada pelo coronavírus, não era colocada por nenhuma epidemia, mas pela perseguição religiosa e política, econômica e política do Império Romano que ruía, matando, como fizeram com Jesus. Então, um evangelho desse domingo, dia 10 de maio de 2020, ano das trevas, dos destroçamentos provocados pela crise capitalista e pela pandemia, é o de São João, no capítulo 14, de 1 a 19. Melhor, de 1 a 12. Neste evangelho, Jesus busca os seus discípulos, já que se trata o evangelho dentro dos seus discursos de despedida. Discípulos completamente aflitos, perturbados, sem encontrar o caminho por onde seguir. Ele lhes diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus acenou para a única possibilidade, não só de consolo, mas de afirmação
diante das maiores das catástrofes, que era o julgamento dele que viria a seguir, a prisão dele que viria a seguir, a condenação falsa, mentirosa dele que viria a seguir, e depois o assassinato dele. Isso acompanhou a experiência dos discípulos naquele momento do lava-pés, naquele momento da última ceia, como durante toda a construção da experiência de fé pela comunidade de João. Eles tiveram que escutar sempre em meio às perseguições terríveis que causavam perturbações imensas. E a palavra perturbação tem um peso enorme, porque ela significa, quando ligada à palavra coração, que significa íntimo, interior, profundo, psiquismo do ser humano, que perturbado não consegue raciocinar, não consegue pensar, não consegue orar, não consegue rezar, não consegue crer. Jesus então propôs a eles que fizessem uma troca, porque contrário da fé não é falta de fé, não é ateísmo, contrário da fé é a perturbação, é se perturbar e não enxergar nada. A fé nos indica o caminho, nos indica a saída, e não só o consolo momentâneo durante a crise. Por isso Jesus disse, além de que tivessem fé, disse a eles que ele, Jesus, era o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, quando Jesus aponta para a fé que sai lá de dentro, no coração, do íntimo mais profundo do ser humano, como da sua racionalidade, como da sua consciência, porque fé também significa a percepção do Jesus que vem trazer a graça da fé, o dom da fé, fugindo de todos os mitos, toda a mística dominada pelo farisaísmo, pelo templo, totalmente desviados da fé. Jesus também aponta a partir da fé o caminho a seguir. Quer dizer, como sair dessa situação e como levar adiante a missão que ele veio trazer. Então ele diz, eu sou o caminho. E é bom retomar aqui as duas pontas do caminho. Uma é a ponta que estava lá dentro do cenáculo na hora da ceia. No mesmo momento da traição de Judas, lá mesmo estava a ponta de onde saía o caminho, de onde se abria o caminho. Então o caminho tem o sentido da solidariedade, de lavar os pés, do coletivo, da partilha do pão e do vinho que alimenta e aponta para o caminho. Alimenta a fé e aponta para o caminho. Não há caminho que não tenha Jesus caminhando conosco, partilhando o pão e o vinho e o serviço de nos ajudarmos uns aos outros. No caso, Jesus lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Conversou com cada um dos seus discípulos, como conversou com todos eles juntos. Como também neste caminho é preciso aqui retomar Lucas, de evangelhos passados, que nós comentamos aqui, o caminho de Emaús, quando Jesus reaparece agora ressuscitado. Encontra com um casal carregado de dúvidas, de incertezas. Aquela era a comunidade de Lucas falando através do casal. Somente culpando os assassinos de Jesus. E não enxergavam mais nada e Jesus caminhou com eles. Jesus é o caminho e é o mesmo que acompanha, que fortalece, que indica o caminho, que desanuvia a visão. E se mostrou vivo e ressurreto de novo na partilha do pão e do peixe. É na mesa, é na comunhão, é no compartilhamento
É no coletivo, é juntos que Jesus se apresenta, vivo e ressurreto, como aquele que superou a cruz. Então, num lado, na ponta inicial, aquele que vislumbra a cruz, mesmo assim, na perturbação, encontrar a saída, apontar o caminho a partir da mesa da comunhão. E a ponta final está na vida plena, ressurreição que Jesus veio trazer. Vida plena e abundante, como disse o evangelho anterior, domingo anterior, São João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim trazer vida e vida em abundância. O caminho tem que chegar na vida, tem que despertar a vida a partir da fé. Tem que incentivar a vida, libertar a vida, resgatar a vida das pessoas. Não só para aqueles que concordam conosco, não só para os religiosos, não só para os crentes, mas para todas as pessoas. Trabalhamos para elas e com elas. E esse caminho é perpassado pela verdade. Conhecereis, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No meio do caminho há muitas verdades. Muitas verdades. No tempo dos discípulos, no tempo da comunidade de João, no tempo de Jesus, havia a verdade dos fariseus, dos anciãos, dos sumos sacerdotes e do Império Romano, que distorciam completamente a tradição do Êxodo e a tradição dos profetas. No tempo da comunidade de João havia também a verdade greco-romana, a verdade grega, nem totalmente liberta dos mitos, mas aprisionada nos conceitos abstratos, que dão-nos o risco enorme de criarmos fantasmas, de criarmos verdades que não têm relação com a realidade, com a história, com os fatos. Verdades imaginadas, verdades subjetivas, verdades fantasmagóricas, sem fundamento, isso é perigoso. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Nenhuma dessas outras, mas eu sou a verdade. A verdade que armou a sua tenda e habitou entre nós. A verdade que se fez carne. A verdade que se reúne e compartilha. A verdade que aponta para a criação e a sustentação da comunidade da fé. A verdade objetiva, real, concreta dos que se juntam, dos que comungam. Isso é muito mais do que palavras senso comum, do que frases que parecem querer apontar para o mágico, para a superstição. Aqui as palavras de Jesus são a da fé, são a do caminho, a da verdade e da vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, com Jesus que é o caminho, mas que é o Jesus que é a verdade, que deve ser estudada, buscada, lida, interpretada, desanuviada. E Jesus é a vida que nos enche do entusiasmo de gratidão num momento como este. Gratidão por aqueles que tombam, aqueles que trabalham, aqueles que lutam, que buscam a vida para as pessoas. Nesse momento, se sabe, há muitos relatos de médicos que quando veem que tem que haver a injusta, e brutal e desumana seleção entre os mais velhos e os mais novos, que o mercado precisará depois como mão de obra barata para serem levados a UTIs e receberem os respiradores, deixando os mais velhos morrerem. É momento de dor, é momento de luto. Quando os médicos saem e veem esses quadros, eles choram, porque a dor é imensa, feita de escolhas absolutamente desumanas e injustas, as mesmas que mataram Jesus. Então que
Deus te abençoe. Não só te console para seres consolado, consolada, mas para encontrares o caminho da verdade e da vida em abundante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.